Então, mais uma vez, boa noite a todos. Tá? Sejam bem-vindos a mais uma sala secreta. Nós denominamos essas aulas toda segunda-feira uma sala secreta, porque essas aulas são só para psicanalistas, terapeutas e psicanalistas em formação. Só para quem está dentro dos nossos grupos, que recebe o link. E são aulas que todas as segundas-feiras nós fazemos com vários temas. Fica tudo gravado lá no canal do Clube Mente Renovada. Tá? E aqui temos aluno do Instituto Humaniza, aqui temos aluno do Mente Renovada, aqui temos terapeutas já formados. Tá? E nós começamos a falar sobre narcisismo. Essa é a quarta semana. Quando eu comecei a falar, eu disse que não iria correr com o assunto, porque eu queria falar mais detalhes. Eu queria dar uma aula mais detalhada sobre narcisismo. Então, por isso que nós fizemos narcisismo 1, narcisismo 2, 3 e hoje a parte 4. Creio que eu vou conseguir finalizar hoje. Lembrando que a aula está sendo gravada. Lembrando que você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas pelo chat. Nós deixamos todos os áudios fechados para não dar microfonia. No final da noite, na aula, nós deixamos algumas pessoas falar, ou quem quiser falar. Nós vamos só até, no máximo, estourando 8h50, no máximo, porque de segunda para terça eu preciso descansar cedo, e amanhã eu tenho que ir para Vassouras dar aula terça e quarta. Mas vamos dar início, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Nós já estamos aqui, quer ver? Só lembrar novamente, ó, nós temos 9 alunos já. Nós temos a Alexandre Terra, Angelita, doutora Angelita, lá de Paraná, Diana Rocha, de Pernambuco, Mariana, esqueci de onde a Mariana é, Marisete, lá de Rio das Ostras, na região dos Lagos, Cícera de Brasília, Ana Lúcia, aqui do Rio, Lianes, doutora Lianes, Thaísa, tá? E que sejam todos bem-vindos, vamos interagir. Marisete de Araruama. São Paulo, Mariana. Que lugar de São Paulo, Mariana? Coloca aí pra gente. Eu tenho família em Taboão da Serra. Tem um áudio ligado aí, gente, de quem é. Desligar, vou dar microfonia aqui. Áudios abertos. Cadê? A da Cícera está aberto. A da Cícera está aberto. Quero fechar. Não estou conseguindo fechar. O da Liane está aberto. Campinas, conheço Campinas. Tem áudio aberto. Vamos lá, vamos dar início a mais uma aula, tá? Hoje nós vamos falar sobre tratamento, a começar agora com o tratamento e abordagem. Quem perdeu as outras 3 aulas, tudo gravado lá no Clube Mente Renovada, no canal do YouTube, tá bom? Eu estou para lançar também, eu codifiquei hoje. Sábado nós tivemos uma aula de 3 horas, 2 horas e 52 minutos lá na nossa sede de Taquara. Interpretação de sonhos na prática. Foi uma aula muito interessante. Devo liberar hoje. Eu acho que já está liberada lá no canal do YouTube. Eu acho que eu codifiquei ela à tarde, já está liberada lá. Eu acho que sim. Mas daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês nos grupos aí sobre essa aula de interpretação de sonhos que tivemos no último sábado agora, dia 1º, se eu não me engano. Dia 1º? Não, dia 2, sábado, dia 2. Tá? Tratamento, então, quem não assistiu, Narcisismo 1, 2 e 3, está lá no canal do YouTube, corre para lá, depois não vai estar mais disponível lá. Tratamento e abordagem terapêutica. Psicanálise e o trabalho com narcisismo. Psicanálise e trabalho com narcisismo, explorando abordagens terapêuticas. Ainda tem um áudio aberto aí, tem que fechar. Ativar mudo. Tem que fechar, senão vai dar microfone aqui e eu me desconcentro. Eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Ou eu ouço, ou eu falo. Ó, da Cícera está aberta e eu não estou conseguindo fechar. Mais de quem está aberto? E da Liane. Fecha aí, gente. Vamos lá. A psicanálise oferece uma abordagem profunda e holística para compreender e trabalhar com o narcisismo, permitindo uma... Deixa eu fechar aqui um pouco. Abrir. Exploração das raízes profundas
desses traços e a possibilidade de transformação pessoal. Ao explorar o narcisismo dentro do contexto psicanalítico, é possível examinar as causas subjacentes, as dinâmicas inconscientes e as estratégias de enfrentamento desenvolvidas. Autoconhecimento e reflexão. A psicanálise incentiva o cliente a explorar e compreender a origem de seus traços narcisistas, bem como os padrões de pensamentos e comportamentos associados. Isso envolve um processo de autoconhecimento profundo, permitindo que o indivíduo examine as experiências passadas, as influências que moldaram sua autoimagem e autoestima. Dinâmica inconsciente. A abordagem psicanalítica reconhece que o narcisismo, muitas vezes, é influenciado por fatores inconscientes. Ao analisar sonhos, fantasias, associações, o terapeuta e o cliente podem explorar os sentimentos reprimidos, os conflitos não resolvidos e as defesas psicológicas que contribuem para o narcisismo. Relações significativas. A relação terapêutica em si pode ser um espaço importante para explorar as dinâmicas narcisistas. O cliente pode projetar aspectos de sua autoimagem e perspectivas no terapeuta, permitindo uma análise das relações interpessoais e da busca por validação. Então, muitas vezes, se falamos de relação terapêutica, relações significativas, muitas vezes o narcisista, o cliente que tem esses traços, ele vai projetar no seu terapeuta a sua autoimagem, tá? E muitas vezes isso vai ser bom, que é a transferência, para que nós possamos manter relações interpessoais e poder validar esses sentimentos e poder ajudar. Trabalhando com a autocrítica e a empatia. A psicanálise busca desenvolver uma autocrítica saudável. É isso mesmo. A psicanálise é uma autocrítica saudável. É quando você mostra para o seu cliente, seu paciente, o que está fazendo ele errar. O inconsciente dele que faz ele errar sempre. Que faz ele sempre ter aqueles mesmos sentimentos, aquelas mesmas atitudes. Permitindo que o indivíduo reconheça suas falhas e sua vulnerabilidade, sem recorrer à negação ou à inflação da autoimagem. Porque muitas vezes, quando você vai falar para alguém, ó, você está passando por isso, você está tendo esse sentimento, você toma as suas atitudes, qual é a primeira reação da pessoa? Negação. Ah, eu não faço isso. E ela, muitas vezes, por ser narcisista, ela vai inflamar, vai estar uma inflamação da sua autoimagem. A empatia é cultivada tanto em relação aos outros quanto a si mesmo, auxiliando na superação da sensação de superioridade narcisista. Então, para ter tratamento, é preciso trabalhar a autocrítica e a empatia das pessoas que têm traços narcisistas. Processo de transformação. O trabalho psicanalítico com o narcisismo visa promover um processo de transformação pessoal. Isso envolve não apenas uma compreensão intelectual dos traços narcisistas, mas também uma mudança emocional profunda e uma alteração nas estratégias de enfrentamentos inadequados. Então, existe um processo de transformação para ajudar e tratar narcisismo, porque muitas vezes o que já tentaram foram enfrentamentos de estratégias inadequadas. Então, é preciso transformar e criar novas estratégias para que haja uma mudança emocional profunda, para que, assim, possa ter mudanças de transformação na vida de um narcisista. Outra coisa, aceitação e mudança. A psicanálise não busca eliminar completamente os traços narcisistas, não, mas sim integrá-los de maneira mais saudáveis à personalidade. Freud falou uma coisa muito interessante. Ele disse que não existe a cura total. Existe um amenizar, um saber lidar com essas coisas, com esses problemas emocionais, com esses traumas do inconsciente. Mas uma cura total, até porque a mente humana ela não serve como... ela não se usa, não se faz como se fosse um computador, um notebook, um PC, onde o que você não quer, você vai lá e apaga.
você dá um delete e apaga tudo. Não tem como agir dessa forma. Não tem como agir sem ter uma mudança, uma aceitação. Não é dar um delete, pronto, apagou. Então, o que a psicanálise busca? Busca eliminar traços, tá? Isso envolve aceitar a existência desses traços, enquanto se trabalha para minimizar os aspectos disfuncionais e prejudiciais. Então, a pessoa precisa aceitar e querer uma mudança. Porque, geralmente, quem tem traços narcisistas, ela nunca aceita. Ela sempre projeta no outro os seus traços, dizendo que nunca tem. Então, é preciso aceitar. Qual a função do psicanalista? É a pessoa aceitar, não só para o narcisismo, como para tantos outros traços de problemas emocionais. Fazer a pessoa aceitar que ela tem aqueles aspectos disfuncionais e que está prejudicando a vida dela. Então, nós temos que fazer com que ela entenda, não, você tem esses traços, você é narcisista, ou você está com ansiedade, ou você está com depressão. Após a aceitação, há uma mudança. Sem aceitação, não há mudança. Em resumo, a abordagem psicanalítica oferece um espaço de exploração profunda e transformação para aqueles que desejam entender e trabalhar com o narcisismo. Ao examinar as causas subjacentes, as dinâmicas inconscientes e a estratégia de enfrentamento, a psicanálise permite uma mudança emocional e comportamental duradoura, promovendo um desenvolvimento pessoal mais equilibrado. Então, a partir do momento que o psicanalista entende e faz com que o paciente aceite e entre num processo de mudança, ele vai permitir uma mudança emocional. Gente, tem um áudio aberto aí, gente. Está atrapalhando, o áudio da Alcineia está aberto. Mas quem? Deixa eu ver. Da Cíntia está aberto. Qualquer... A Daliane tem que estar lá embaixo, no desenho do microfone, apertar para não ficar aberto, para ficar um traço vermelho. Porque senão sai um áudio alto aqui e desconcentra todo mundo, principalmente a mim. Eu não sei me fazer duas coisas, tá? Por gentileza. Desliga para mim o áudio aí. O áudio da Angélica, a doutora Angélica também está, né? Desliga aí, por favor. Já somos 16 guerreiros que estamos aqui, tá, gente? Vamos lá. Processo de autoconhecimento. O processo de autoconhecimento, vamos ver. Navegando nas profundezas da própria essência. O enfrentamento é muito importante para o paciente. Sim, Ana Lúcia. O autoconhecimento é um processo contínuo e significativo de explorar a própria identidade, compreender as emoções, crenças, valores e padrões de pensamentos que moldam quem somos. Então, o autoconhecimento é um processo contínuo. Ele vai até o último dia da nossa existência. Todos nós precisamos de autoconhecimento. Não só quem tem traços narcisistas, mas quem tem qualquer problema emocional ou a sua vida deve ter um processo contínuo de autoconhecimento. Porque as nossas emoções mudam toda hora, as nossas crenças mudam, os nossos valores mudam e padrões de pensamentos também mudam. Então, nós precisamos estar sempre nesse processo. Então, esse processo envolve uma jornada interna que leva à clareza, à autenticidade e crescimento pessoal. Vamos ver a autoconsciência. Se falamos de autoconhecimento, existe a autoconsciência. O que é autoconsciência? Primeiro, exploração interna. O que é uma exploração interna? O processo de autoconhecimento começa com a disposição de explorar os recantos internos da mente e do coração. Isso inclui examinar pensamentos, sentimentos, motivações e experiências passadas. Então, a primeira coisa na autoconsciência, de um autoconhecimento, é a exploração interna. Segundo, é a observação sem julgamento. A autoconsciência envolve observar a si mesmo de maneira neutra, sem julgamentos severos. É a capacidade de reconhecer suas qualidades positivas e desafios sem críticas excessivas. Então, se você quer ter um processo de autoconhecimento bom e passar para os seus pacientes, inclusive nós estamos falando de narcisismo, é fazer com que a pessoa se observe, tenha uma autoconsciência de si própria, reconheça suas qualidades positivas, seus defeitos, seus desafios, mas sem
autocrítica, uma crítica. Autocrítica tem que ter, mas sem uma crítica excessiva, exacerbada, de quase se auto-sabotando. Não. É se observar, é explorar seus sentimentos internos, mas sem julgamento. Tá? Existe até um processo muito interessante, que Augusto Cury fala, que é o processo de DCD, né? Duvidar, criticar e determinar. DCD. Duvidar, criticar e determinar. Inconscientemente, no pensamento, você precisa duvidar, muitas vezes, dos sentimentos que você tem, das vontades que você tem. Não, eu duvido. Para que eu estou tendo esse sentimento de raiva para a pessoa? Criticar, não, Michel. Você, para que deixa de ser bobo? Tendo esse sentimento de raiva para a pessoa e determinar. Eu não quero mais ter esse sentimento de raiva para ninguém. Isso é um processo é uma técnica de DCD. Duvidar, criticar e determinar. Reflexão profunda, se falamos de autoconhecimento. Autoquestionamento. Fazer perguntas profundas sobre quem você é, o que valoriza e por que toma certas decisões é essencial para a jornada do autoconhecimento. Outra coisa, análise de padrões. Observar padrões repetitivos em comportamentos, relacionamentos e reações emocionais pode revelar insights sobre sua psicologia interna. Então, quando você vai fazer uma reflexão profunda de você, precisa ter o autoquestionamento e análise de padrões. Padrões que sempre vão se repetindo, mesmo sem... Outra coisa, exploração emocional. Aceitação das emoções. Reconhecer e aceitar suas emoções é fundamental. Isso envolve não apenas emoções positivas, mas também aquelas que podem ser desconfortáveis ou difíceis. Então, nós temos que ter aceitação das nossas emoções. Existem emoções que nós vamos aceitar e emoções que não vamos aceitar, mas nós precisamos aceitar todas as emoções que vêm dentro de nós e buscar mudança naquela que você acha que te prejudica, que te faz mal. Outra coisa, origens emocionais. Explorar as origens de suas emoções, incluindo experiências passadas e influências familiares, pode ajudar a compreender por que você sente o que sente. Então, a origem das suas emoções. De onde vêm essas emoções? Vem da influência da sua família? Vem de situações traumáticas que você passou? Mas você precisa reconhecer, num processo de autoconhecimento, as origens dessas emoções. Se falando de autoconhecimento de valores e crenças, primeira coisa que nós temos que fazer, identificação de valores. Descobrir seus valores fundamentais ajuda a guiar suas decisões e escolhas na vida. Quais são os seus valores? Valores são qualidades e defeitos que todos nós temos, né? E esses valores, que são os defeitos e as qualidades, nós trazemos da nossa família. 90% dos nossos bloqueios emocionais, eles são paternos. Eles vêm dos pais, dos nossos pais, tá? Então, esses valores. Outra coisa, questionamento de crença. Examinar suas crenças arraigadas, ou seja, inserida em você, agarrada, e avaliar se elas ainda são válidas ou úteis. É parte do crescimento pessoal. Será que tudo aquelas crenças que você traz, elas ainda são válidas para hoje? Se são válidas e não te faz mal, você deixa. Agora, se tem crenças que você trouxe, mas que não são mais válidas, arranca, ressignifica e cria outros valores para você e outras crenças. Autenticidade e crescimento. Vou beber mais uma água. Aí, se falamos de autenticidade e crescimento, vamos ver a expressão autêntica. À medida que você se conhece melhor, pode se expressar de maneira mais autêntica, alinhando suas ações com seus valores e identidade. Isso é muito, muito interessante, expressão autêntica. A pessoa que tem expressão autêntica, que ela é expressiva e ela é autêntica, ela porque ela se conhece, consegue viver melhor. Eu sou esse aqui que estou falando com você, quem me conhece pessoalmente, eu sou assim do jeito que eu falo, do jeito que eu ajo com as pessoas, eu amo pessoas e eu uso coisas, eu não uso pessoas e amo coisas, eu uso coisas e eu amo pessoas. Então, expressão autêntica vai ajudar no autoconhecimento. E outra coisa, desenvolvimento pessoal. O autoconhecimento contínuo leva a um crescimento pessoal constante. Confrontar
desafios e aprender com eles é a parte integrante desse processo de autoconhecimento. Agora, vamos ver práticas de autoconhecimento, que pode ajudar o autoconhecimento. Meditação e mindfulness. Práticas que ajudam a focar na experiência presente e observar os pensamentos e sentimentos de forma não julgadores. Então, meditação é muito importante, yoga. E o mindfulness é um processo onde você tem uma meditação concentrada, uma meditação plena. Tá? Eu tenho um vídeo no YouTube lá que ensina sobre mindfulness. Tá? Escrita reflexiva nesse processo de prática de autoconhecimento. Manter um diário ou escrever sobre suas reflexões e experiências pode trazer clareza. Nessa escrita reflexiva, manter um diário, você pode pedir ou manter para você, ou pedir para o seu paciente manter um diário mais de áudio e não de escrita. Muitas vezes as pessoas não gostam de escrever e não gostam de escrever. Boa noite, Luciana. Vamos lá? Diálogo interno. Isso eu faço direto. Se algum de vocês me verem passando de carro ou andando por algum shopping, algum lugar, e me ver falando sozinho, pode ficar tranquilo que eu não estou... Ou estou falando com algum anjo que está do meu lado, ou estou falando com o Espírito Santo, ou estou falando com o meu interior. Eu faço diálogo interno direto comigo mesmo. Conversar consigo mesmo de maneira gentil, encorajadora. Ajuda a identificar pensamentos e padrões de pensamentos. Eu sempre falo, não, Michel, você foi escolhido. Você nasceu para isso. Eu já tenho uma frase que foi o próprio Espírito Santo que me deu. Eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Pessoas chegam até mim de um jeito e elas saem diferentes. Tá? Tem pessoas que se aproximam de mim, e já se aproximaram de mim, sem ensino médio completo. E quando elas separam, porque o que diz? Ela é Eclesiastes. Há tempo de ajuntar, tempo de separar, tempo de crescer, tempo de perder, tempo de tudo. Tem pessoas que se aproximam de mim sem o ensino médio. Quando sai de perto de mim, sai pós-graduado em psicanálise clínica institucional pelo MEC. É dessa forma. É porque eu sou um gerador de valores e autoridades em vidas. Benefícios duradouros. Qual é o benefício que o autoconhecimento traz? O processo de autoconhecimento não apenas proporciona uma compreensão mais profunda de si mesmo, mas também ajuda a tomar decisões mais alinhadas com suas necessidades e objetivos. Promove relacionamentos mais autênticos, bem-estar emocional e crescimento espiritual. Em resumo, o autoconhecimento é uma jornada que leva à compreensão profunda de quem somos, ao desenvolvimento pessoal contínuo. É um investimento em si mesmo, um caminho que leva a uma vida mais autêntica e significativa. Escreva aí no chat, todo mundo assim comigo. Ó. Autoconhecimento é um investimento, eu vou escrever aqui ó, no chat. Ó. Autoconhecimento, escrever, autoconhecimento é um investimento em si mesmo ou em si mesmo que leva a uma vida autêntica. Isso é muito, muito massa. Mais autêntica. Eu seguro esse negócio bem aqui, que é minha aula, era para estar. Vou assistir. É porque era... Desativei, consegui. Não tem janta, seu. Ativei o módulo. Então, escrevam aí, por gentileza, eu escrevi no chat. Qualquer coisa, copia do meu. Tá? O autoconhecimento é um investimento mesmo em si mesmo que leva uma vida mais autêntica. Você se autoconhecer, você aprende a ser você mesmo. Eu sou eu mesmo. Eu não crio personagem para ninguém. Para quem me conhece sabe que eu não crio personagem. Vamos lá? Alcimé escreveu, Diana escreveu, Diana Rocha. 7.3.
Desafios no tratamento de transtorno narcisistas. Abordando complexidade psicológica. O tratamento de transtorno narcisista apresenta desafios específicos devido às complexidades psicológicas envolvidas. Esses desafios são relacionados tanto à natureza dos próprios. Vamos lá. Esses desafios estão relacionados tanto à natureza dos próprios transtornos, quanto à resistência e à falta de conscientização por parte dos indivíduos afetados. Abordar essa questão requer uma abordagem terapêutica sensível e eficaz. Então, tratamento para narcisismo é complexo, porque envolve várias coisas, várias complexidades psicológicas, principalmente a aceitação e a conscientização do indivíduo. A falta de conscientização vai trazer todos os problemas, porque abordar essas questões requer uma abordagem terapêutica sensível e eficaz, que geralmente as pessoas não entram na conscientização. Primeira coisa dessa complexidade, resistência à mudança. Isso atrapalha muito no tratamento de narcisismo, porque as pessoas elas resistem à mudança. Primeiro, olha o que vai fazer ter uma resistência na sua mudança, a autoimagem inflada. Indivíduos com transtorno narcisista frequentemente têm uma autoimagem inflada e uma falta de consciência sobre a necessidade de mudança. Eles podem ver outros como problema, em vez de examinar seus próprios comportamentos. Então, a primeira coisa que vai atrapalhar no tratamento é essa resistência à mudança. Porque todas as pessoas que têm traço narcisista, eles têm uma autoimagem inflada. Eles nunca veem o problema deles. Nunca. Eles só veem o problema dos outros. Ele só consegue examinar o problema dos outros, mas ele não consegue examinar o seu próprio comportamento. Então, isso vai atrapalhar muito no tratamento do transtorno narcisismo. Outra coisa, efeito defensivo. Qualquer sugestão de que seus traços narcisistas são prejudiciais pode ser percebido como uma ameaça à sua autoestima, resultando em uma defensividade e rejeição da terapia. Então, a autoimagem inflada, o efeito defensivo, vai ter uma resistência nessa mudança. Outra coisa que vai atrapalhar no tratamento, falta de empatia, dificuldade em relações terapêuticas. A falta de empatia inerente ao narcisismo pode dificultar a construção de uma relação terapêutica sólida. A relação de confiança entre terapeuta e cliente é essencial, mas pode ser desafiadora, devido à dificuldade em se conectar emocionalmente. O narcisista não se conecta emocionalmente. Vimos nas outras aulas. Ele só se conecta se tiver algum interesse. Se essa relação for a relação que vai trazer algum benefício para ele, ele se conecta, mas se não for, ele não se conecta. Outra coisa que vai atrapalhar é a compreensão limitada dos outros. Indivíduos narcisistas podem ter dificuldade em compreender e reconhecer os sentimentos e necessidades dos outros, o que impacta negativamente a dinâmica terapêutica. Então, ele tem uma visão limitada dos outros, tá? Ele é só o que é bom para ele, não é o que é importante para os outros. Nós temos que aprender que, para ter um relacionamento interpessoal bom, temos que entender que tem que ser aquilo que é importante para a pessoa, porque às vezes o que é importante para você não é importante para outra. Eu sempre falo, às vezes, exemplo, eu quero dar um presente para minha mãe e eu acho que esse presente que eu vou dar é importante para ela, às vezes não é importante. Nós temos que aprender a entender o que é importante para ela. Então, o que é importante para ela tem que ser importante para mim. Outra coisa que vai atrapalhar é a crença na superioridade. Resistência a feedback. A crença na própria superioridade pode levar à recusa em aceitar feedback construtivo do terapeuta, já que isso pode ser visto como uma crítica à autoimagem elevada. Então, essa crença que o narcisista tem, que ele sempre é superior, pode atrapalhar
no tratamento. Outra coisa é o desafio em aceitar fraqueza. Aceitar suas próprias fraquezas e vulnerabilidade pode ser particularmente difícil para o indivíduo narcisista, uma vez que isso contradiz com a autoimagem de perfeição. Então, o narcisista não aceita fraqueza. Então, isso vai atrapalhar muito, porque ele tem uma autoimagem dele perfeita. Isso vai atrapalhar muito nele. Vamos ver aqui o chat. Ó. Autoconhecimento da Flor, boa noite, Damares. Chegou, doutora Damares, boa noite. Seja muito bem-vinda. Estratégia de enfrentamento disfuncionais. Negação e minimização. Indivíduos narcisistas podem minimizar ou negar a existência de seus traços narcisistas, o que dificulta o trabalho terapêutico para identificar os problemas. Ele sempre vai minimizar quando em relação a ele. Em relação aos outros, ele vai sempre aumentar. Mas é ele não. Outra coisa que vai atrapalhar nesse enfrentamento disfuncionais é a projeção. Eles podem projetar suas próprias características negativas nos outros, o que complica a autoconsciência e a introspecção. Isso é muito sério. Foco na mudança gradual, abordagem gradual. Dado o desafio de lidar com a resistência e a falta de empatia, o tratamento do transtorno narcisista muitas vezes requer uma abordagem gradual focada na construção de confiança e na introdução lenta de insights. Então, uma coisa que nós temos que entender é que, para poder ter mudança no narcisista, nós temos que tentar quebrar a resistência. Então, tem que ser o quê? Tem que ser uma terapia, um tratamento que é gradual, uma abordagem gradual, não pode ser de uma vez, tem que ser aos poucos, para focar o quê? Uma construção de confiança, para que eles possam entender sobre ter esses insights para poder mudar. Tem que ser uma abordagem gradual, não pode ser com um narcisista, você dificilmente consegue êxito com psicoterapia breve. Difícil. Exploração das causas subjacentes. Investigar as causas subjacentes dos traços narcisistas, como experiência de infância e dinâmicas familiares, pode ser fundamental para a compreensão do tratamento. Um foco na mudança gradual também, o cultivo da empatia e da autoconsciência. A terapia pode se concentrar no cultivo da empatia e da autoconsciência, incentivando o indivíduo a se conectar emocionalmente com os outros e explorar suas próprias vulnerabilidades. Outra coisa é a aceitação gradual da realidade. O terapeuta pode ajudar o cliente a desenvolver uma visão mais realista de si mesmo e dos outros, promovendo a aceitação gradual de suas características e limitações. Em resumo, o tratamento de transtorno narcisista é complexo devido à resistência à mudança, falta de empatia e crenças arraigadas. Abordar esses desafios requer uma abordagem terapêutica sensível, focada em construir uma relação de confiança e explorar as causas subjacentes dos traços narcisistas. Então, essa é a dificuldade no tratamento. Vamos ver aqui, deixa eu ver o chat, assunto sobre é mais difícil do que a terapia com criança. De verdade, de verdade. Narcisismo e a criatividade. Narcisismo como um impulsionador criativo. Narcisismo explorando a relação complexa. O narcisismo, quando equilibrado e Oi? O Zé vai atender lá. Fala, meu filho. Ah, tá. Entendi lá. Achei. O narcisismo, quando equilibrado e canalizado de maneira saudável, pode, de fato, ter um papel na motivação e expressão criativa de um indivíduo. No entanto, essa relação é complexa e pode variar de acordo com diferentes contextos e personalidades. Aqui, examinamos como o narcisismo pode ser um impulsionador criativo, mas também os desafios potenciais associados a essa dinâmica. Então, quando o narcisismo ele é equilibrado, o narcisista ele consegue ser equilibrado, ele consegue ser uma pessoa criativa. Vamos lá. Autoconfiança e autoestima. Autoconfiança criativa. Pessoas com traços narcisistas
tende a ter uma autoconfiança elevada, o que pode ser um impulsionador importante na busca de novas ideias e na disposição de correr riscos criativos. Então, eles têm uma autoconfiança criativa. Eles crescem muito, muito. Expressão individual. O narcisismo saudável pode encorajar uma maior expressão individual, levando a abordagens criativas, únicas e inovadoras. Outra coisa que vai mexer com esse narcisismo criativo é isso aqui, ó, motivação pela admiração. Busca por reconhecimento. A busca pela admiração e reconhecimento dos outros pode motivar indivíduos narcisistas a se destacarem em campos criativos para alcançar a validação externa. Então, eles estão sempre, tem pessoas que estão sempre buscando vencer, ganhar, crescer, por quê? Eles querem reconhecimento. Isso também pode ser um traço narcisista, mas existe isso saudável, tá? Outra coisa, nessa motivação pela admiração, é desenvolvimento da perfeição. A busca pela perfeição pode levar a um aprimoramento constante do trabalho criativo, impulsionando a evolução e a melhoria. Desafios potenciais. Egocentrismo excessivo. Um narcisismo descontrolado pode levar a um foco excessivo no próprio ego, desviando a atenção da colaboração e do feedback construtivo de outras pessoas. Outra coisa nesse desafio potenciais, sensibilidade à crítica. Indivíduos narcisistas podem reagir de forma negativa à crítica, o que pode prejudicar a capacidade de receber feedback e crescer artisticamente. Então, ele, às vezes, na maioria das vezes, tem uma acessibilidade crítica, então vai impedir de ele crescer na arte. Risco de isolamento. Um foco excessivo no ego pode dificultar a construção de relacionamentos saudáveis e colaborativos, o que é vital para a criatividade. Então, muitas vezes, os desafios potenciais vai entrar como risco de isolamento. Às vezes, ele vai se isolar por excesso de ego e vai dificultar essa construção de relacionamentos saudáveis e colaborativos para crescimento. Equilíbrio e consciência. A autoconsciência nós vamos ver a colaboração da empatia. O equilíbrio entre o narcisismo e a criatividade envolve uma profunda autoconsciência. Reconhecer a influência do ego e aprender a lidar com suas nuances é crucial. Colaboração e empatia. Desenvolver habilidade de colaboração e empatia pode ajudar a mitigar os desafios do narcisismo e promover uma expressão criativa mais harmoniosa. Cultivando uma abordagem equilibrada. Aceitação e validação interna. Em vez de depender exclusivamente da validação externa, cultivar uma autoimagem positiva e aprender a valorizar o próprio trabalho pode equilibrar a motivação criativa. Foco na arte em si. A criatividade pode ser um caminho para a autoexpressão autêntica e significativa, independentemente do reconhecimento externo. Conclusão: o narcisismo pode atuar como um impulsionador criativo quando equilibrado com autoconsciência, empatia e foco na arte em si. Reconhecer os aspectos positivos do narcisismo enquanto se mantém consciente dos desafios potenciais é fundamental para cultivar uma expressão criativa que seja autêntica, inovadora e colaborativa. 8.2. Relação entre vulnerabilidade e expressão criativa. Um áudio aberto aí. Caramba! Um áudio aberto. Não, tem que fazer a janela tudo coisa, eu acho. Não conseguimos fechar. Vamos lá. Relação entre vulnerabilidade e expressão criativa. Explorando a profundidade da criação. A relação entre a vulnerabilidade e a expressão criativa é intricada e frequentemente subestimada. A capacidade de se permitir ser vulnerável pode enriquecer e aprofundar a expressão criativa, permitir uma conexão mais autêntica com o público
e um mergulho mais profundo nas emoções humanas. Nesse contexto, exploramos como a vulnerabilidade pode influenciar positivamente e a criatividade. Acesso às emoções autênticas, profundidade emocional. A vulnerabilidade permite que o criativo acesse emoções autênticas, tornando sua expressão mais rica, envolvente e poderosa. Empatia com o público. Ao expressar suas próprias vulnerabilidades, o artista pode criar uma conexão empática com o público, que pode se identificar com as experiências e sentimentos compartilhados. Autenticidade e originalidade. Expressão pessoal. Ser vulnerável na criação permite que o artista se expresse autenticamente, levando a um trabalho mais original e único. Rompendo barreiras criativas. A vulnerabilidade pode desafiar padrões convencionais e permitir que o artista explore territórios criativos não explorados. Esse artista aqui é o narcisista, tá? Catalisador para a transformação. Crescimento pessoal. Ao abordar temas e experiências vulneráveis, o artista pode passar por um processo de autorreflexão e crescimento pessoal, influenciando positivamente sua criatividade. O narcisista é extremamente, se ele for equilibrado, ele é extremamente criativo, tá, gente? Preste atenção nisso. Impacto profundo. O público, muitas vezes, é tocado por trabalhos criativos que são fortemente enraizados na vulnerabilidade, pois eles falam diretamente às experiências humanas universais. Desafios da vulnerabilidade na criatividade. Modo da exposição. A exposição de aspectos... Deixa eu ver aqui no chat aqui, ó. Todo mundo, a Diana, acho que todo mundo tem um pouco de narcisismo. Não vejo alguém que não tem um pouco de tudo que foi dado. Verdade. É que existe o narcisismo patológico, a doença, e o saudável. Todo mundo tem um pouco. De louco, todo mundo tem um pouco. Medo da exposição. A exposição de aspectos pessoais pode criar um medo de julgamento e rejeição, o que pode inibir a vontade de ser vulnerável. Equilíbrio entre abertura e proteção. Encontrar o equilíbrio entre compartilhar a vulnerabilidade e manter limites saudáveis é essencial para proteger sua saúde emocional. Você não vai mostrar sua vulnerabilidade para todos, mas você precisa entender que em algumas coisas, alguns aspectos, você é vulnerável. Então, tem que entender isso. Cultivando a vulnerabilidade saudável, autoconsciência. Reconhecer e aceitar as próprias vulnerabilidades é o primeiro passo para incorporá-las na expressão criativa. A partir do momento que você reconhece que você tem algumas vulnerabilidades, você consegue ter expressões mais criativas. Ambiente de apoio. Ter um ambiente seguro e de apoio, seja através de amigos, terapeutas e colegas, pode encorajar a expressão vulnerável. Aceitação da imperfeição. Reconhecer que a vulnerabilidade não exige perfeição, mas sim autenticidade, pode diminuir o medo da exposição. Benefícios duradouros. A relação entre vulnerabilidade e expressão criativa pode resultar em trabalhos mais profundos, autênticos e impactantes. Ao explorar e compartilhar nossas próprias vulnerabilidades, tanto o artista quanto o público pode se conectar de maneira significativa com a experiência humana compartilhada. Em resumo, a vulnerabilidade pode ser um catalisador poderoso para a expressão criativa, enriquecendo a autenticidade, a originalidade e a conexão emocional. Ao abraçar a vulnerabilidade de maneira saudável, os artistas podem criar obras que tocam as fibras mais profundas do ser humano. Buscar por reconhecimento na produção artística. Anseios e complexidade. A busca por reconhecimento é uma motivação intrínseca na produção artística, alimentando o desejo de ter o trabalho valorizado e apreciado. No entanto, essa busca também traz consigo desafios emocionais e dilemas, que moldam a jornada criativa de maneiras profundas e variadas. Motivação criativa, validação e satisfação. O reconhecimento proporciona uma validação externa do talento e esforço,
reforçando a autoestima do artista e aumentando a sua satisfação com o próprio trabalho. Incentivo para crescer. A busca pelo relacionamento pode impulsionar os artistas a buscar constantemente a excelência e a inovação, elevando a qualidade de sua produção. Deixa eu voltar. Incentivo para crescer, já falei. Desafios emocionais. Vulnerabilidade à crítica. A exposição da produção artística torna o artista vulnerável à crítica, o que pode abalar a confiança e a autoestima. Todo mundo que está num trabalho, num projeto, ele pode ser, muitas vezes, vulnerável à crítica, porque está sempre exposto e ele está vulnerável à crítica. Equilíbrio com autenticidade. O desejo de reconhecimento pode levar a um conflito entre a criação autêntica e a produção visando a popularidade. Deixa eu ver o que mais aqui. O psicanalista tem um papel essencial na abordagem. Conheço um narcisista que muitas vezes voltava da terapia com mais sentimentos de raiva, vingança e frieza. Claro que existe a responsabilidade dele, mas isso é um alerta para o profissional, é verdade. Não pode validar sentimentos ruins dentro do narcisista, não. Papel das redes sociais. Validação instantânea. A rede social oferece uma plataforma rápida para receber feedback e validação imediata, mas também podem gerar uma busca constante por likes e comentários. E aí você ficar com uma autoimagem inflada. Comparação e segurança. A exposição a outras produções artísticas nas redes sociais pode levar a uma comparação constante e a insegurança em relação ao próprio trabalho. Equilíbrio saudável. Cultivar a motivação interna. Encontrar a satisfação e a motivação no próprio processo criativo, ao invés de depender exclusivamente do reconhecimento externo, pode promover um senso mais duradouro de realização. Aceitação da diversidade de respostas. Reconhecer que nem todos os públicos responderão da mesma forma ao trabalho é importante para manter a confiança e integridade criativa. É aquele negócio, medo de perder o amor das pessoas. Eu não dou aula para quem vai gostar e quem não vai gostar. Eu dou aula. Gostem ou não. Se não gostar, é só sair, é só não seguir, é só não se inscrever no canal, é só não curtir, vai ter outros que vão curtir. Então você tem que ter esse sentimento que nem todos vão gostar do seu trabalho. Eu recebo várias críticas na internet, várias. Mas é vida que segue. Conexão com o público. Compartilhar experiências universais. A busca por reconhecimento também permite ao artista compartilhar experiências humanas universais, promovendo empatia e conexão com o público. Impacto duradouro. A produção artística que ressoa com o público cria um impacto duradouro, contribuindo para a memória cultural e a evolução das artes. Conclusão. A busca por reconhecimento na produção artística é uma jornada complexa, que envolve anseios emocionais, motivações e desafios únicos. Encontrar um equilíbrio saudável entre o desejo de validação externa e a motivação intrínseca pode levar a uma produção artística mais autêntica e significativa, conectando artista e público em uma experiência compartilhada. Considerações finais. Reflexão sobre o narcisismo na psicanálise. Explorando dimensões da autoestima e do ego. Na psicanálise, o narcisismo é um conceito profundo que transcende a simples ideia de egoísmo exagerado. É uma parte intrínseca da formação da personalidade, moldando nossa autoimagem, relação interpessoal e interação com o mundo ao nosso redor. Deixa eu ver aqui, tem uma... Minha internet caiu. Depois volto, vai ficar gravado aí. Sigmund Freud introduziu a noção de narcisismo como uma fase crucial do desenvolvimento humano. O narcisismo primário, que ocorre nos primeiros anos de vida, é um estágio em que a criança direciona sua energia e amor para si mesmo. Isso é vital para a construção de uma autoestima saudável, permitindo-nos confiar em nossas habilidades e valorizar nossa própria identidade. No entanto, o narcisismo pode se tornar problemático
quando extravasam de limites saudáveis. O narcisismo patológico, por exemplo, envolve uma preocupação excessiva com a autoimagem e uma busca constante por admiração externa. Isso pode levar à fragilidade emocional, relações interpessoais problemáticas e uma busca incessante por validação. A teoria do espelho de Jacques Lacan também contribuiu para a nossa compreensão de narcisismo. Lacan sugere que a criança desenvolva sua identidade ao se ver refletida nos olhos dos outros, especialmente dos cuidadores. A busca por reconhecimento e aprovação externa pode moldar nosso senso de self e nossa autoestima ao longo da vida. É importante lembrar que o narcisismo não é inerentemente negativo. Um nível saudável de narcisismo nos capacita a cuidar de nós mesmos e perseguir nossos objetivos e valorizar nossas realizações. No entanto, é necessário equilibrar essa autoestima com a capacidade de cultivar relacionamentos empáticos e genuínos. A psicanálise nos convida a uma reflexão profunda sobre nossas motivações, comportamentos e interações. Explorar nossos próprios níveis de narcisismo nos ajuda a entender como ele pode impactar nossas escolhas, nossas relações e nossa busca por significados. Em última análise, o narcisismo na psicanálise não é uma característica isolada, mas um componente complexo e integrado à nossa psicologia. Através da autorreflexão e do trabalho terapêutico, podemos explorar essas dimensões do narcisismo para desenvolver um senso mais equilibrado de autoestima e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros. 9.2. Equilíbrio entre amor e relação interpessoal, navegando nas águas da autenticidade. Encontrar um equilíbrio entre amor próprio e as relações interpessoais é uma jornada essencial para o desenvolvimento saudável e a realização emocional. Ambos são pilares fundamentais da nossa existência e a harmonia entre eles é crucial para a construção de uma vida significativa, gratificante. Amor próprio saudável está relacionado à autoestima e à autenticidade. Então, cultivar o próprio amor envolve o quê? Reconhecer nosso valor intrínseco e aceitar quem somos genuinamente. Isso nos permite expressar nossas verdadeiras necessidades e desejos. E o segundo, no amor próprio saudável, é o autocuidado. O amor próprio inclui cuidar das nossas necessidades físicas, emocionais e mentais. Ao nos priorizarmos, estamos melhor preparados para enfrentar os desafios e as relações da vida. Então, se você tem amor próprio saudável, você tem que ter autoestima e se autocuidar. Tem pessoas que falam assim, eu bato sempre na minha esposa, eu falo sempre com as pessoas. Existem pessoas que querem tirar as outras do afogamento, mas elas estão se afogando. Eu quero ajudar as outras, mas eu mesmo preciso de ajuda. Ou, exemplo, já viu aquela mulher que trabalha o mês todo, aí fala assim no final do mês, eu comprei a roupa da minha filha, comprei a roupa do meu filho, comprei tênis para o meu marido, não comprei nada para mim. Isso não é um amor próprio. Vai chegar uma hora que o seu cérebro vai te cobrar a recompensa do seu trabalho e você vai ficar frustrado. Eu falo para minha esposa todo mês, eu sei que as coisas são difíceis, é luta, tudo, mas todo mês você tem que pegar seu pagamento. E primeiro, você tem que comprar algo para você. Ou uma sandália, uma calcinha, um batom, não importa o que seja. Mas você tem que comprar algo para você, para o seu cérebro receber que você está se recompensando pelo seu trabalho. Acorda todo dia cedo, trabalha até as 5 da tarde. E no final do mês não comprou nada para você, comprou tudo para todo mundo. Isso não é amor próprio. E você não está cuidando das suas emoções. Vai chegar uma hora que você mesmo vai se frustrar, vai ficar triste e depois vai achar que as pessoas têm culpa. E você tem que cuidar de você também. Porque você precisa ter sua roupa boa, você precisa ter seu tênis bom, sua sandália boa, seu batom, sua maquiagem, para você estar bem, poder trabalhar e ajudar os que da sua família. Agora, se você não estiver bem consigo mesmo, a sua autoestima boa, como é que você vai fazer? Não tem como. Tá? Outra coisa, relações interpessoais satisfatórias. Empatia e compreensão.
Relações saudáveis requerem empatia e compreensão mútua. Ouvir os outros e valorizar suas próprias perspectivas contribui para conexões profundas e significativas. Aqui, ó, indiretas, kkkk. Eu não estou dando indireta para ninguém. Troca e apoio. Relações interpessoais fornecem um sistema de apoio, onde podemos compartilhar alegrias e dificuldades e receber suporte emocional em momentos de necessidade. Desafios do equilíbrio. Codependência. Focar excessivamente nas relações pode levar à codependência, onde nossa autoestima se baseia inteiramente na aprovação dos outros. Codependência, você vai ficar o tempo todo com o sentimento de aprovação dos outros, querendo aprovação. Eu falo, você precisa ter uma cor-independência, não uma codependência. Eu tenho uma cor-independência da minha esposa. Eu preciso dela para algumas coisas, mas eu não dependo propriamente dito dela para tudo. Mas eu preciso delas, então é uma co-independência. Ela precisa de coisas que estão relacionadas a mim. Mas você não pode ter uma codependência de tudo. É que as pessoas falam, meu marido, minha mulher, meu oxigênio. E quando o oxigênio acabar, vocês vão morrer? Porque preste atenção, a dor de ser abandonado é muito ruim. Quando o marido abandona a mulher com filhos, ou vai embora, um namorado, qualquer abandono, seja de amizade, é uma dor insuportável. Mas qualquer pessoa consegue viver. Agora, a dor de você se auto-abandonar, o ser humano não aguenta. Ele cai no processo de depressão que ele pode chegar à morte. Então, não tenha codependência de ninguém. Tem uma cor-independência. Você é dependente, mas precisa da outra para outras coisas. Tá bom? Isolamento por meio de dependência. Por outro lado, um amor próprio exagerado pode levar ao isolamento, onde tememos que as relações interferem em nossa independência. É isso aí. Não é uma codependência, é uma co-independência. Eu sou independente, mas para outras coisas eu co-independo da minha esposa. Eu dependo dela para cuidar dos meus filhos, eu dependo dela para cuidar da casa, eu dependo dela para me ajudar no mente renovada. Mas ela tem a independência dela, eu tenho a minha independência. Tá? Temos que ter esses desafios bem equilibrados. Cultivando o equilíbrio. Conhecimento interno. Autoconhecimento é a base para encontrar o equilíbrio. Quanto mais sabemos sobre nós, mais fácil é discernir nossas verdadeiras necessidades e limites. Comunicação aberta. Comunicar nossos sentimentos e limites de maneira honesta e respeitosa ajuda a estabelecer relações saudáveis e equilibradas. Aceitação e empatia. Aceitar nossas imperfeições e as dos outros contribui para gerações mais autênticas, onde a compreensão prevalece sobre o julgamento. Benefícios do equilíbrio. O equilíbrio entre o amor próprio e relações interpessoais resulta em uma vida mais gratificante e plena. Relações significativas se formam a partir da autenticidade, enquanto o amor próprio na capacidade a contribuir, nos capacita a contribuir para essas relações de maneira saudáveis. Em suma, o equilíbrio entre o amor próprio e a relação interpessoal é um processo contínuo de autodescoberta e interação significativa. Navegar nessa dualidade nos ajuda a criar um senso de integridade pessoal, enquanto também fortalecemos os laços que compartilhamos com os outros. Isso é muito interessante. Escreve para mim, todo mundo no chat, assim, uma frase bem interessante. Antes de cuidar, amar, se dedicar aos outros, precisamos cuidar e nos amar, dedicar a nós estar. Isso aí, doutora Angelita. Gente, escreve todo mundo assim para mim. Vou escrever assim, ó. Primeiro, ó. Seja interessante. Sexta-feira. Seja interessante antes de ser interesseiro. Escreve todo mundo. Seja interessante antes de ser interesseiros. Se vocês forem interessantes antes de serem interesseiros, vocês terão equilíbrios. Vocês terão um equilíbrio emocional. As pessoas querem ser, primeiro, interesseiras com as outras, para depois ser interessante. Você primeiro precisa ser interesseiro. Nunca. Primeiro você precisa ser interessante, para depois você mostrar qual é o seu real interesse. Se você não souber ter relacionamentos interpessoais, network,
Porque hoje o network vale mais do que dinheiro. Você ter um contato, você ter uma amizade saudável, você ser interessante antes de ser interesseiro vai te levar a lugares altos. Agora, você ser interesseiro primeiro, antes de ser interessante, você não vai chegar a lugar nenhum como terapeuta ou como psicanalista. Então, duas frases que eu tenho algumas frases que eu levo comigo. Primeiro, use coisas e ame pessoas. Eu não amo coisas e uso pessoas. Primeiro, eu uso coisas e amo pessoas. Segundo, gerar valores e autoridades em vidas. Terceiro, seja interessante antes de ser interesseiro. Seja interessante antes de ser interesseiro. E a última, sintam-se todos amados por Deus e por mim. São 4 frases que eu levo comigo. Tá? Agora eu vou dar para vocês técnicas para psicanalista ajudar e tratar pessoas narcisistas. Primeiro, associação livre. Encorajar os pacientes a falar livremente sobre seus pensamentos, sentimentos e memórias sem censura. Isso Estou conseguindo sair da sala. Gente. O áudio aberto aí. Vou ativar aqui. Pronto, ativei. O som mudo. Técnicas para você, psicanalista, usar no consultório com narcisista. Associação livre, né? Isso pode revelar conexões e padrões inconscientes. Outra coisa, análise de sonhos. Explorar os sonhos do paciente para entender os símbolos e temas recorrentes, permitindo uma visão mais profunda do inconsciente. Outra técnica, interpretação. Oferecer interpretações dos conteúdos compartilhados pelo paciente, ajudando a trazer à luz significados ocultos. Outra técnica é a transferência e contra-transferência. Explorar as reações emocionais do paciente em relação ao terapeuta e vice-versa, a fim de entender as dinâmicas interpessoais inconscientes. Transferência, sentimento que o paciente, o cliente, manda para o paciente, para o psicanalista. Raiva, amor, ódio. A transferência tem que acontecer para que haja uma boa terapia. E a contra-transferência são os sentimentos que o psicanalista passa para o paciente, tem que prestar atenção nisso. Outra técnica é exploração de relações passadas. Investigar as influências de relacionamentos anteriores, especialmente com os pais, na formação da personalidade e dos padrões de comportamento. Agora eu vou te dar tarefas para você passar para o seu paciente o traço narcisista. Diário de sonhos. Registrar os sonhos regularmente e compartilhá-los com o terapeuta, permitindo análise e reflexão conjunta. Tá? Nesse diário, pode ser o áudio dos sonhos, ele mandando o áudio, porque tem gente que tem vergonha de português, vergonha da letra e vergonha de escrever e não sabe escrever também. Então, você manda o áudio dos diários do sonho. Carta não enviada. Escrever uma carta não enviada a uma pessoa significativa, expressando sentimentos e pensamentos não ditos. Carta mesmo, escrever uma carta que ele nunca enviou para aquela pessoa, para falar dos seus sentimentos e de pensamentos que ele nunca disse para aquela pessoa. Isso é libertador. Autoobservação. Manter um diário de pensamentos, emoções e comportamento ao longo do dia, ajudando a identificar padrões e gatilhos. Pode ser um áudio também, diário dos pensamentos e emoções. Listagem de sentimentos. Listar uma variedade de emoções experimentadas ao longo da semana, facilitando a conscientização emocional. Experimentação comportamental. Engajar-se em comportamentos desafiadores, como sair da zona de conforto para explorar reações emocionais e padrões de resistência. Outra tarefa, exploração de história de vida. Escrever um áudio, uma narrativa de sua vida, destacando momentos significativos e relacionamentos, para analisar como essas experiências moldaram a sua personalidade. E, por último, tarefa, prática de mindfulness. Integrar exercício de mindfulness na rotina diária, para aumentar a consciência e a conexão com o momento presente. Importante. As técnicas e tarefas variam de acordo com as necessidades individuais de cada paciente e devem ser adaptadas de acordo. A colaboração do terapeuta e do paciente é essencial para determinar quais abordagens serão mais eficazes para a exploração das questões emocionais e a promoção do crescimento pessoal.
Aqui está a biografia. Dúvidas, perguntas, chat ou por áudio. Abre o áudio aí. Chegamos à final da 4ª aula. Foram 4 aulas. Quem falar para mim que nunca ouviu falar de narcisismo, aí é complicado. Só fazendo terapia. Só pagando para a Diana, pagando para as doutoras que estão aí, doutora Aline, Sebastiana. Gente, quero pedir vocês, mandem sugestões de aulas que vocês querem. Eu estou montando uma aula para todos os terapeutas e psicanalistas aprenderem a lidar com o CID-10. Pode ficar tranquilo, estou montando essa aula. Como lidar com o CID-10. Mande sugestões, tá bom? Para próximas aulas. Essas apostilas serão todas, Bruno, serão todas editadas, serão todas padronizadas, colocar numa pasta onde vocês terão acesso. Bem tranquilo, fica bem tranquilo, tá? Vamos printar aí as nossas imagens, abre as suas câmeras. Quem pode printar para mim, por favor? As câmeras. Estamos 19 pessoas. Deixa eu falar quem está aqui, ó. Tem aqui, ó, Ana Lúcia, a Cássia, da região dos Lagos, Alcineia, da região dos Lagos, Alexandre Terra, Aline, lá de Caxias. Nós vamos abrir um núcleo, tá, gente? Você que está assistindo a aula, quiser divulgar, nós vamos abrir uma turma no próximo sábado, dia 9, lá em Caxias, Duque de la Caxias. Vamos abrir uma turma de psicanálise. Primeira aula, introdução à psicanálise. Quem escreveu aqui? Estou no trem, Sebastiana, tá tranquilo. Fica tranquilo. Quem não puder abrir, fica tranquilo, tá? Eu queria até fazer uma sugestão de aula. Pode falar. Terapia com criança e alienação parental no meio do tratamento com a criança. Alienação parental, que a família entra, né? Ai. Então, Sebastiana, a nossa aula de envolvente foi transferida para todo o 3º sábado agora. Lá no Valverde, Nova Iguaçu, é todo o 3º sábado, tá? Fica tranquilo. Gente, vou dar o print aqui. Pode Vamos dar. lá, sorrir todo mundo. O print Sorria. aqui. Eita, povo, bonito. Então, gente, vocês que vão fazer print aí no celular de vocês, marca lá, @Clube Mente Renovada, @HumanizaEAD e @psicanalista.michelsilva, tá? Professor, vai ser aonde, Caxias? Vai ser ali no centro, ali na Avenida Duque de Caxias. Eu tenho um endereço aqui. Vou falar para vocês aqui agora. Calma aí. Meus amigos ali de Abetá podem ir para A Caxias. coordenadora aí, que é a psicanalista ali, está aí na aula. Ó. Vai ser na Avenida Duque de Caxias, 207, sala 213. A aula vai começar às 10, de 10 às 13. Nós estamos mandando fazer um fly, vamos liberar nos grupos essa semana, tá? Então, quem é Duque de Caxias e conhece, pede lá quem quer assistir a aula. A primeira aula é totalmente gratuita. Gente... Professor Michel, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não estou, na hora que eu apareço aqui, eu não estou... Vocês estão me vendo? Não, só o nome, Marisete. Mas por que não está me vendo? Só para eu ter uma noção. Porque Por quê? lá tem uma imagem de uma câmera de vídeo. Ela está fechada, você tem que clicar lá para abrir. Ah, tá. Vê se agora, tá aí, ok? Apareceu. Apareceu. Boa noite. Deixa eu te saiu na foto. Ah, agora sim, agora sim. Tá com óculos preto e com a blusa verde. Exatamente. É preto, não, marrom. Então, tá legal. a Marisete aí, Diana. Quem for... Espera que ela vai te printar. Apareça. Tá ótimo. Já printei, já está no grupo, minha gente. Beleza. Diana, beleza. me lembra que eu vou te colocar num grupo lá que é Psicanálise 2023, 23, onde tem vários alunos lá, para você postar lá também. Eu vou te botar lá hoje, daqui a pouco. Essa turma aqui é de vários lugares, né? Do Vários Rio, locais. de São Paulo. Isso. Tá. É uma aula que uma aula que a gente faz toda segunda-feira com vários temas. Sim, isso eu já sei. Agora, deixa eu te perguntar, a apostila, como eu vou ter acesso à apostila?
Depois que elas estiverem todas editadas, eu vou deixar numa pasta. Pode ficar tranquilo. Elas ainda estão sendo editadas. Ah, sim. Tá? Aí a gente vai pegar, a gente vai ter Fica acesso, porque é bom dar uma lida, né? claro. Lida, é muito importante. Ah, então tá bom. Era É. isso. Na próxima semana, deixa eu falar para vocês, ou eu vou começar com as aulas liberadas para todo mundo do doutorado livre, que eu estou separando a apostila, ou eu vou entrar com outra matéria. Por favor, Doutora, mandem para mim sugestões de aula que são as necessidades de vocês. Eu vou vendo as necessidades, vou criando as aulas. Mas vocês precisam falar da demanda também, da dificuldade que vocês têm. Eu vou criando de acordo com a. Eu tive umas 5 pessoas que me chamaram para falar do CID-10. Eu já estou montando uma aula. Como psicanalista pode usar o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, se falando de processos emocionais, F14, F84, como usar o CID-10. A Sebastiana botou aí. A aula de sábado de interpretação de sonhos, eu vou ver a grade, mas provavelmente sim, lá em Valverde, tá? Sábado, daqui a pouco eu vou liberar nos grupos aí a aula de sábado passado, do dia 2, sobre interpretação de sonhos. Foi muito bom. Vou Eu liberar no assisti, grupo. eu gostei, pra caramba. Para quem quiser assistir, vou liberar no grupo. Gente, sintam-se todos amados. Ó, eu tenho vários documentos que chegaram essa semana. Carteira, certificado. Estou reconhecendo algumas declarações de análise de estágio no cartório. Essa semana, infelizmente, é uma semana curta. Amanhã eu subo para a Vassoura, só volto na quarta. E quinta não tem Correios, nem sexta. Então, vou me organizar nesse final de semana para segunda-feira ir para o Correios e mandar para todo mundo. Tem documento da Ediana de Pernambuco, tem documento de Brasília, de Minas. Eu vou para os Correios na próxima segunda, sem falta, entregar a documentação de todo mundo. Ó, uma boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Sintam-se todos amados por Deus e por mim. Essa aula vai sair no YouTube também para vocês assistirem. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.